nosso estudo de hoje é sobre a origem da vida, né? Começamos a semana passada por meio de um vídeo analisando o que os cientistas propunham, algumas teorias apresentadas de forma bem interessante pelo vídeo. Hoje nós vamos aprofundar esse conhecimento por meio desse estudo. Então, a formação do universo. A teoria hoje mais aceita pelos cientistas é a teoria do Big Bang, ou a grande explosão. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, que argumenta sobre a expansão de um átomo primordial. Então, considera-se um átomo primordial tenha se expandido a tal ponto que tenha gerado todas as galáxias. Aliás, todo o universo. E que isso tenha acontecido há cerca de 13,5 bilhões de anos atrás. E a temperatura, nesse momento, era tão alta que impossibilitava a formação ou a existência de elementos químicos no universo. Esse é um pensamento de Edwin Hubble, Lemaitre, Gamow e também de alguns cientistas dos dias de hoje, inclusive aquele que era portador da ela, que eu esqueço sempre o nome dele. Quando lembrar, eu falo. Então, o que aconteceria na expansão do universo? Depois de algum tempo, essas partículas elas se dissiparam, né? E depois foram aglomerando para formar moléculas. Aqui nós temos a teoria sobre a formação da Terra, o nosso planeta. De acordo com os cientistas, né, há evidências de que nosso planeta surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, a partir da aglomeração de poeira, rochas e gases. Pense bem, aglomeração de poeira, rochas e gases tenham dado origem à Terra. Durante sua formação, eles dizem que gerou tanto calor que os materiais rochosos que estavam mais internos dentro da Terra se fundiram, ou seja, derreteram, escaparam para a superfície da Terra em erupções vulcânicas e então formaram um mar, como vocês estão vendo aqui, uma sopa muito quente. Nós temos aqui um pensamento de Albert Einstein. Ele diz que no esforço para compreender a realidade, somos um homem que tenta compreender o mecanismo de um relógio fechado. Ele vê o mostrador e os ponteiros, escuta o tic-tac, mas não tem como abrir a caixa. Sendo habilidoso, poderá imaginar o mecanismo responsável pelo que ele observa, mas nunca poderá estar completamente seguro de que a sua explicação é realmente a única possível. Então, Einstein diz que os homens hoje são como um relojoeiro que olha o relógio, vê ele funcionando, percebe o movimento dos ponteiros, mas não sabem o que está dentro, o que faz ele funcionar. Portanto, ele diz aqui que ele poderá imaginar, mas a sua apresentação, sua observação, né? Imaginar o mecanismo responsável pelo que ele observa, mas nunca poderá estar completamente seguro de que sua explicação realmente é a única possível. Albert Einstein, em outros textos, ele chama inclusive a Deus de relojoeiro do universo. Então, a geração espontânea ou a biogênese é uma das teorias, né, apresentadas e propostas antes de Cristo, né, por Aristóteles, mas que também tiveram o pensamento de René Descartes, von Helmont e entre outros. O que essa teoria defende? A geração espontânea, a biogênese. A palavra abiogênese, esse A quer dizer não, bio, vida, né? Gênese, origem. A vida não surge de outra vida. Então, os seres vivos surgem a partir da matéria bruta, da matéria sem vida. Biogênese. Bio, vida, gênese, origem. A vida surgindo de outra vida pré-existente. Esse é o pensamento defendido por Francisco Redi, Lázaro Spallanzani, Louis Pasteur, Isaac Newton, entre outros. Vocês viram no vídeo, nós vamos ver agora o pensamento deles. Observando aqui nessa imagem, nós temos a ideia da geração espontânea ou a biogênese. Então, para alguns,
cientistas, eles consideram que a vida surge da matéria inanimada. Para alguns, os gansos surgiram daquelas conchinhas que a gente pega lá na praia. Então, aquelas conchinhas foram se aglomerando, se aglomerando, se aglomerando e deu origem a um ganso. Ou, no caso dos sapos, que surgem da lama do charco. Então, a lama, o lodo lá, vai se juntando, vocês estão vendo aí a transformação, e dá origem ao sapo. Com essas ideias da geração espontânea, Francisco Redi é um cientista, né, francês. Ele começou a observar que nos açougues as pessoas cobriam a carne com uma gaze. E ele questionou por quê. Então eles disseram que cobriam a carne para que não formasse larvas, para que a carne não apodrecesse. Então ele começou a fazer esse experimento. Ele pegou frascos, né, onde ele colocou carnes e vedou com uma gaze e deixou frascos abertos. Observou então, depois de algum tempo, que nos frascos abertos estavam cheios de larvas, mas que nos frascos que estavam cobertos por gaze, nada tinha acontecido. Então ele demonstrou, né, que os vermes da carne em putrefação eram originados de ovos deixados por moscas e não da transformação da carne, ou seja, não se originavam por geração espontânea. O experimento de Redi foi tão contundente que durou muito tempo para que houvesse alguma outra discussão. Antoine Van Leeuwenhoek, ele era comerciante de tecidos, né, e tinha um passatempo de polir lentes e construir microscópio. Ao observar, né, alguns líquidos como poça de água, saliva, o esperma humano e outras coisas, ele percebeu, né, a presença de bactérias, protozoários, leveduras, né, na água da chuva e também de lagos e poços, e também o tecido da boca, dentes, saliva e vinagre, ele percebeu a presença de bactérias. E atentou que esses micro-organismos eram tão pequenos que eles poderiam muito bem surgir por geração espontânea. Então, Leeuwenhoek considerou novamente a teoria da geração espontânea. E aqui nós vimos um padre, né, da época e pesquisador, John Needham, e ele colocou caldo nutritivo em diversos frascos, ferveu por 30 minutos e imediatamente vedou-os com rolhas de cortiça. Então, depois de alguns dias, ele observou que tanto os caldos que estavam fechados quanto os abertos estavam repletos de seres microscópicos. A fervura, de acordo com Needham, matou todos os seres vivos do caldo e nenhum ser vivo penetrou através da rolha. Então, os que surgiram tinham sido por geração espontânea. Lázaro Spallanzani, outro padre, né, e cientista, ele refez os experimentos de Needham e demonstrou que o aquecimento de frasco até a fervura, a esterilização, né, se fossem mantidos fechados hermeticamente, ou seja, sem a presença de ar, evitava o aparecimento de micróbios. E foi o que Spallanzani fez. Portanto, o experimento de Needham estava refutado, porque ele repetiu o mesmo experimento e não deu certo. Os frascos abertos criaram micro-organismos, mas os frascos fechados estavam ilesos. Com essa ideia, com esse experimento de Spallanzani, né, no século XVIII, ao ter conhecimento dessa pesquisa, o francês Nicolas Appert utilizou-se desse pensamento e passou a ferver os alimentos e guardá-los sob a vedação hermética, que como fez Spallanzani, desenvolvendo a partir daí a indústria de alimentos enlatados. Então, o leite condensado, as ervilhas e milho verde, tudo isso que nós consumimos nos dias de hoje de forma enlatada, surgiu a partir desse experimento. Louis Pasteur.
Então, cientista, né, ele é o cientista que demonstrou que germes micróbios microscópicos então, estão no ar. E com a experiência que ele fez, que foi chamada frasco pescoço de cisne, ele demonstrou que uma solução nutritiva previamente esterilizada, assim como fez Spallanzani, mantém-se estéril indefinidamente, mesmo na presença do ar. E daí surgiu a pasteurização. Então, hoje nós compramos leite pasteurizado, que dura 6 meses. Leite de caixinha, 6 meses sem ir para a geladeira. Pasteurização. E ambiente fechado hermeticamente não produz micro-organismos. Então, o experimento de Pasteur pegou um líquido, né, com caldo nutritivo, ferveu, torceu o gargalo e o líquido, após 7, 8 dias, o líquido estava estéril. Quando ele quebrava o gargalo, então crescia o micro-organismo. Com esse experimento, Pasteur provou que os micro-organismos estavam no ar e que penetravam nos líquidos, podendo causar o desenvolvimento de larvas. E que a vida só podia surgir de outra vida pré-existente e não por geração espontânea. Então, vemos aqui o experimento de Pasteur. O caldo fervido no frasco, né? Depois, ele encurva o gargalo, ferve de novo para que saia o ar. E quando o ar entra, o pó e o micro-organismo ficam retidos no gargalo, não contaminando o frasco. Então, o caldo permanece sem micróbios. Mas ele observou que quando ele inclinava o líquido, que ele se tocava nas extremidades onde havia pó e micróbios, ele era contaminado. Ou ainda quando ele quebrava o gargalo, era contaminado. E aqui nós temos uma charge bem interessante. Ei, o que você está esperando? Estou esperando que a sopa orgânica crie vontade e me transforme num homem. Essa é uma charge que nos faz pensar exatamente na origem da vida por geração espontânea. Aquela terra, aquela sopa quente e orgânica, de acordo com os cientistas, foi de lá que surgiram bactérias, protozoários, vírus, ou protozoários, fungos, os animais, e que deram origem depois ao ser humano por evolução. Então, essa é a crítica. Estou esperando que a sopa orgânica crie vontade e me transforme no homem. As teorias modernas sobre a origem da vida. Então, com a queda definitiva da teoria da geração espontânea, levou a uma nova questão. Se os seres vivos não vêm da matéria inanimada, como surgiram na Terra pela primeira vez? Então, a ciência moderna ela admite 3 hipóteses para a origem da vida em nosso planeta. Primeiro, a criação divina. Segundo, a panspermia. Terceiro, a evolução química. A criação divina. Então, a ciência não consegue provar, porque a criação divina relaciona-se aos registros da criação, né, que estão na Bíblia, que afirmam que a vida foi criada por um ser superior, né, Deus. E essa, como está dizendo aqui, foge ao campo da ação do raciocínio científico, porque a ciência não consegue comprovar. É muito milagre para a ciência poder explicar. Então, não podendo ser testada e nem refutada pelos métodos usados pela ciência biológica. Porém, a ciência histórica, ela pode, agora pela arqueologia, né, pela paleontologia, mostrar que muitos eventos que estão registrados na Bíblia realmente aconteceram. E aqui nós temos um quadro de um pintor, que eu esqueço o nome dele, né? A mão de Deus tocando a mão de Adão. Panspermia. Se refere à possibilidade de a vida ter se originado fora do planeta Terra e ter sido semeada por pedaços de rochas como meteoritos que teriam trazido esporos,
ou outras formas de vida alienígena. Esses teriam evoluído nas condições favoráveis da Terra até originar a diversidade de seres vivos que conhecemos. Então, olha só. Se refere à possibilidade de a vida ter se originado fora do planeta Terra. E como é que sua vida surgiu no outro planeta? Em outro local? Então, a ideia é que quando a Terra estava na sua formação, os meteoros que caíram na Terra, com a expansão, né, trouxeram aminoácidos ou esporos de vida que foram desenvolvendo aqui na Terra. Aqui nos diz que um dado interessante é que chegam todos os anos à superfície da Terra ao redor de 1.000 toneladas de meteoritos, ainda nos dias de hoje. As que nós chamamos de estrelas cadentes. As estrelas cadentes são meteoritos, que quando entram na atmosfera terrestre, eles se incendeiam. Vocês sabiam disso? E brilham. E quando brilham, a gente acha que é uma estrela cadente. Na verdade, as estrelas não podem cair, porque as estrelas são muito maiores do que a Terra. Se elas caíssem, a Terra seria destruída. Então, são meteoritos. Em algumas dessas rochas foram encontradas substâncias orgânicas, como aminoácidos e bases nitrogenadas. Aminoácidos e bases nitrogenadas não são seres vivos. Defensores dessa teoria, Fred Hoyle e Chandra Wickrama-Singh, né, defendem a ideia de que o material biológico, como o vírus, poderia ter chegado do espaço. Mas os vírus são seres vivos? Nós vimos que eles não têm células. Teorias contra a panspermia. O aquecimento de qualquer corpo que entrasse na atmosfera terrestre seria de tal ordem que destruiria qualquer forma de vida semelhante às que conhecemos hoje. Então, aqui, pesquisadores, né, cientistas demonstram que quando ocorre as partículas entram na atmosfera terrestre, eles se incendeiam e a temperatura é tão grande que é impossível que haja condição de vida. Logo, aqueles aminoácidos que são encontrados, que nós vimos anteriormente, aqui, e bases nitrogenadas, podem ser da própria Terra e não do espaço. Por outro lado, aceitar que a vida apareceu fora da Terra, o que aconteceria? Empurraria o problema para adiante, como eu já questionei antes, já que não esclareceria como a vida teria surgido fora daqui. Então, como é que a vida surgiu em outro local? Formação de elementos pesados nas estrelas? Ok. Teoria do universo, Big Bang? Estacionário. Mas e a panspermia? Então, esse é um pensamento que nós precisamos analisar, precisamos pensar. Daí, então, surgiu a nova panspermia, que propõe a ideia de que no meio interestelar, esporo de vida sobrevive à radiação de estrelas vizinhas, graças à poeira aí existente. Esses esporos alcançam o interior de sistemas planetários, protegidos no núcleo de cometas, e são semeados nos planetas por meio nas quedas desses cometas ou de seus fragmentos. Então, agora se analisa que os cometas, quando passam, né, na Terra, eles tenham deixado, né, meteoritos, estruturas que tenham deixado vida. Essa é a nova panspermia. A teoria da evolução química nós vamos deixar para discutir em outro momento, porque ela é bem ampla.